pessoal, já coloquei a minha linha na agulha. Eu gosto de queimar aqui o finalzinho, porque quando eu for, né, passar, aí não corre o risco de sair, tá certo? Então, ó, eu abri, né, o zíper para facilitar, né, na hora da costura. Vou vir aqui, ó, no início do meu zíper aqui, ó, tá vendo? Bem aqui onde fica esse pontinho aqui, né? E vou começar a costurar daqui, tá certo? Não se preocupe que no finalzinho, quando a gente for fechar as duas partes, essa parte aqui não vai ficar aparecendo, tá certo? E vou começar a costurar o zíper na minha bolsa, tá certo? Posso até já tirar esse primeiro alfinete aqui, ó, e já sair passando, né, o meu zíper, costurando ele na minha bolsinha. Não se preocupe que não solta, tá certo? Fica muito bem costurado. Não fica aparecendo e fica muito bom. E dessa maneira eu vou costurar até chegar aqui no finalzinho, tá certo? Aqui nesse outro, né, pontinho aqui, ó. Aqui no finalzinho, vou costurar todinho até chegar aqui no finalzinho. Pronto, pessoal, aqui já costurei toda essa minha volta aqui, tá certo? Já costurei o meu zíper. E cheguei aqui, ó, no finalzinho, se vocês observarem, ó, fica muito bom. Aí, cheguei até aqui, ó. Como eu vou costurar o outro lado do zíper, então, daqui mesmo, tá certo? Vou dar mais um pontinho aqui com a linha de costura, né? Ó, com a linha e a agulha de costura. E cheguei aqui no finalzinho. Como eu vou ter que costurar também esse outro lado, então, daqui, ó, eu já passo para esse outro lado, eu venho daqui para cá, ó. Tá certo? Vou tirar aqui esse, ó, alfinete, aqui, ó. Já vou tirar daqui para cá. Aí, dou um ponto. 2 pontos. Olha aí. Tá vendo como vai ficar? Se eu quiser, eu posso até dar mais um aqui, porque cobre esse pedacinho. E, ó, vai ficar assim. Porque depois a gente vai costurar, né, essas duas partes, então não vai ficar aparecendo. Agora, eu vou costurar toda a volta desse outro lado. Vou seguir da mesma maneira que eu costurei, né? Um lado, vou seguir costurando o outro. Olha, fica muito bom. E dessa forma, eu vou costurar até chegar no finalzinho, né? Aqui no finalzinho, tá certo? Quando chegar aqui no finalzinho, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, tá certo? Pessoal, cheguei aqui, ó, no finalzinho, tá vendo no meu zíper, né? Agora eu vou fechar. Olha como fica legal, né? Eu gosto muito de fazer dessa maneira, fica muito bom. Cheguei aqui no finalzinho, vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado, tá certo? Juntar, ó, essa parte, ó, com essa parte, tá certo? Aqui, ó. Dei um ponto. 2 pontos, tá certo? Mais um ponto. Pronto, olha aí. Agora, já coloquei o zíper da minha bolsa. Não se preocupe, porque não fica ruim para abrir e nem para fechar, tá certo? Agora, a gente vai costurar a lateral, tá certo? As duas, né? A gente vai juntar as duas partes. E essas duas partes vocês vão costurar do mesmo jeito, tá certo? Ó. Como sobrou linha ainda na agulha, né? Eu vou continuar. Aqui, ó. Venho nesse primeiro ponto aqui. Ó, vou nesse ponto com este ponto.
Pode costurar assim que dá certo, tá certo? Esse ponto com esse. Dessa maneira, eu vou costurar os dois lados, né? Da minha bolsa. Também fica muito legal, tá certo? Dessa maneira, eu vou costurar até, né, chegar do outro lado, tá certo? Até chegar no finalzinho. Vou só apenas fazer o arremate, né? Pra poder cortar o meu fio e não soltar. Então, não solta, não. Posso botar por aqui por dentro, tá certo? E aqui eu posso cortar e queimar. Pronto. Olha como ficou legal, né? Agora eu vou colocar uma alcinha, tá certo? Como a minha bolsinha será de mão, então a alcinha dela será uma alça pequena, tá certo? Se você quiser fazer uma alça maior, né, para colocar no ombro, então você pode fazer uma alça no tamanho de 1,36 m, tá certo? Que fica um tamanho ideal, fica um tamanho muito bom. Pessoal, agora eu vou colocar a alcinha da minha bolsa, tá certo? Ela será uma bolsinha de mão, então a alça dela será desse tamanho. Eu fiz desse tamanho porque dá pra colocar o braço, caso a pessoa queira colocar. E se você quiser fazer uma alça maior para o ombro, você pode fazer com 1,36 m de comprimento ou 1,5 m, aí fica a critério de vocês, tá certo? Para fazer a minha alcinha, eu utilizei um lacre de latinha, tá certo? O bom é que a gente ainda recicla e ajuda o meio ambiente. Então, coloquei aqui na ponta, ó, cobri todinho, né, com pontos baixos e fiz 22 carreiras, tá certo? Alternando, né? Aqui, ó, a primeira carreira eu fiz 5 pontos altos, aí na segunda carreira fiz 6 correntinhas e na última aqui coloquei um ponto alto, tá certo? Dessa maneira eu trabalhei a alcinha da minha bolsa por 22 carreiras, tá? O tamanho também, como eu já falei, fica a critério de vocês. Pessoal, já amarrei a linha no lacre, tá? E eu vou cobrir esse lacre em pontos baixos, tá certo? Vou fazer pontos baixos até o finalzinho, né, do meu lacre. Pronto, pessoal, cheguei aqui, ó, no meu último, né, fazer mais um ponto. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, né, do lacre, vou finalizar a minha carreira com um ponto baixíssimo e vou, né, virar. Vou vir aqui, ó, com um ponto, vou andar, né, vou andar um ponto baixo aqui, ó, vou andar um ponto baixo com um ponto baixíssimo, tá certo? É pra ficar igual quando eu subir os pontos altos, tá certo? Aí aqui eu vou subir, ó, uma correntinha, 2, 3, né, que equivale a um ponto alto. E vou colocar mais 4 pontos altos para ficar 5. Então, 1, né? Aí, 2. Aí, 3. Próximo, 4. E o último, vou colocar o último aqui para ficar 5. Então, fiquei com 5 pontos altos. Vou virar o lacre, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, né? Vou fazer mais 3 correntinhas, 3, aí vou fazer mais 3, né? 4, 5, 6. Vou ficar com um total de 6 correntinhas e vou colocar lá no meu último, dentro do meu último ponto alto, tá certo? Ficou dessa maneira.
tá certo? Aí vou virar novamente o meu trabalho e fazer um ponto alto, né, que são 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas, então um ponto, e aqui dentro desse meu espaço eu vou colocar mais 3 pontos altos. Então, ó, 1, 2, 3. E vou vir aqui, ó, no finalzinho da minha carreira, eu vou contar 1, 2, 3. Na terceira correntinha, eu vou colocar a minha agulha e fazer o meu 5º ponto alto. Aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Dessa maneira, eu vou trabalhar a alcinha da minha bolsa. Eu já tenho uma alcinha aqui, então, é para facilitar, né? Então, eu vou trabalhar dessa maneira, 5 pontos altos, uma correntinha com 6, né? No último, coloco um ponto alto, novamente 5 pontos altos, e assim eu vou fazer até somar 22 carreiras, tá certo? Se fizer as 22 carreiras, aí eu cortei, né, o fio, deixei um pouquinho grande, coloquei uma agulha de costura e vou pegar essa ponta aqui, ó, o meu lacre virado do lado avesso. Vou colocar ele aqui e vou costurar, tá certo? Essa parte junto com esta parte aqui, tá certo? Vou costurar as duas partes para que fique uma alcinha, tá certo? Ó, costurei as duas partes e ficou, ó, dessa maneira. Tá vendo? Costura as duas partes para ficar dessa maneira. Agora, eu vou pegar a minha alcinha e colocar na bolsa, tá certo? Colocar na minha bolsinha. Vou utilizar também uma agulha de costura para fazer isso, tá certo? Então, a linha que sobrou quando eu, ó, costurei a minha alcinha aqui no início do meu lacre, vou passar, né, ela aqui dentro e vou utilizar ela mesmo para costurar a minha alcinha, né, na minha bolsa. Ó, vou colocar, esse aqui é o lado, né, do zíper, vou colocar a minha alcinha desse lado aqui, tá certo? Vou costurar ela desse lado aqui, ó, na minha bolsa com a própria agulha de costura. Vou colocar a alcinha, tá? Vou abrir aqui, ó, minha bolsinha para facilitar, né? Para eu ter um apoio para colocar a alça. Venho aqui, ó. E com a agulha de costura, como eu falei para vocês, eu costuro a minha alcinha. Fica firme, tá, pessoal? E não sai, de jeito nenhum, não solta. Porque fica muito firme, né? Porque eu estou costurando e essa linha é muito forte. Tá bom? Ela é ótima. Olha aí, pronto. Depois que eu costurei, né? Só agora arrematar e queimar o fio. Aí, costurei a alcinha da minha bolsa, não vai soltar, tá? Se eu quiser, né, pra colocar a mão dentro, coloquei a agulha por aqui por dentro, né, e já arrematei o fio. E olha como ficou a alcinha da minha bolsa. Eu vou ainda decorar ela, tá, pessoal? Agora fica a critério de cada um, né? Se você quiser, você pode deixar ela assim, né, dessa maneira, que já fica bem legal, ó. Ela fica muito espaçosa, tá certo? Dá pra colocar um monte de coisas dentro. E se quiser, já pode deixar assim, que tá muito bonitinha. Mas eu vou colocar o enfeite na minha, tá certo? Aí eu fiz essas flores de fuxico, né, com fitas de cetim, tá certo? Eu fiz ela e vou decorar toda a minha bolsinha. Se você quiser, pode só colocar um aqui no meio, né? E do outro lado também, tá certo? Fazer essa florzinha de fuxico, tá certo? Com fita de cetim, para quem quiser também decorar, né, e fazer. Já tem diversas pessoas que fazem, ensinam como fazer. A minha florzinha,
ela tem 16 centímetros, tá certo? De comprimento, e a fita que eu utilizei, ela tem 2 centímetros de largura, tá certo? Vou pegar a agulha, né, com a linha, a própria linha que eu utilizei para fazer a minha bolsa, e vou pegar aqui, ó, nessa parte aqui de baixo, tá certo? E vou costurando assim, ó, até chegar no finalzinho da minha fita, tá certo? É muito simples, muito fácil, não precisa ser os pontinhos bem pequenininhos, tá certo? Não vai ficar aparecendo esses pontos. Agora que eu já fiz toda, né, a minha fita, é só eu puxar minha linha. Ó, eu deixei aqui esse pedacinho, porque quando chegar aqui no finalzinho, eu pego as duas partes e amarro, tá certo? Se você quiser, pode dar um nozinho no finalzinho dessa linha ou queimar ela. E você pode fazer com qualquer tipo de linha, tá certo? Eu aproveitei, já que eu tô fazendo com essa linha aqui, e é a mesma cor da minha bolsinha, né? Então, eu já aproveitei pra fazer logo, tá certo? Agora, essa parte aqui que ficou aberta, né? Eu vou arrematar a linha, então eu vou aproveitar também pra logo queimar, né? E já junto as duas partes. Rematei o fio e queimei, né? Para não soltar. Com o isqueiro também peguei as duas pontas, né? Da minha fita também. Queimei também, não solta, tá certo? Ó. E agora é só colocar a pérola, dar uma arrumadinha e colocar a pérola para ficar dessa maneira. Você pode colocar apenas uma aqui no meio, né, desse lado, e outra do outro lado. Eu vou colocar dos dois lados, tá certo? Toda essa parte aqui eu vou preencher com as minhas florzinhas de fuxico, tá certo? Para colar na minha bolsinha, eu vou utilizar a cola quente, a pistola de cola quente. Vocês podem colar com a cola universal, com a cola de silicone, tá certo? Que também cola. Pessoal, eu vou, né, como eu já falei pra vocês, colar a florzinha na minha bolsa, tá certo? Então, ó, colocar a cola quente. Também falei que a cola fica a critério de vocês, tá certo? Aqui no meio, né, eu coloco uma florzinha. Aí agora eu vou colocar nessa parte aqui, tá certo? Vou colocar, ó, essa parte que eu queimei, que eu falei pra vocês, vou deixar ela sempre desse lado, ó. E quando eu vim com a próxima florzinha, tá vendo essa parte aqui? Eu vou colocar, ó, aqui em cima, e sempre essa parte aqui vai ficar embaixo da próxima florzinha, tá certo? Aqui, ó. Isso aqui vem aqui. Eu vou fazer isso dos dois lados da minha bolsinha, tá certo? Mas fica a critério de vocês. Se não quiser também enfeitar ou colocar outros enfeites, vocês podem fazer, colocar. Pronto, agora eu vou colar a última florzinha para concluir, né, o enfeite da minha bolsinha, ó. Tá vendo? Ficou dessa maneira. Vou colar, que é pra gente ver como... Então, ó, todas as partes, né, que eu colei ficou pra baixo. Coloquei também do outro lado, tá? Coloquei dos dois lados. Aí ficou dessa maneira. Pronto, pessoal, ó, terminei, né? A minha bolsa ficou dessa maneira, tá certo? Os enfeites, como eu falei, né, fica a critério. Se você quiser deixar com enfeite, coloca o enfeite de sua preferência. Se não, pode deixar também sem enfeite, que também fica legal, tá certo? As pérolas também que eu coloquei aqui também, tá certo? É opcional. E a alça, como eu falei pra vocês, né, que pode ser uma alça menor, como essa que eu fiz, e uma maior, que você pode utilizar no ombro. E ela fica muito espaçosa, tá certo? Ó, ela fica espaçosa. E é isso aí, pessoal. Essa é a nossa bolsa.